Então, como o título já diz, a gente vai ver por que você não evoluiu no inglês, por que você travou, por que você estagnou, por que você estuda, você vai na aula, mas você não consegue falar certo. A pronúncia não sai certa, a gramática não sai certa e você tá ficando cada vez mais frustrado com o seu inglês. Então, fica até o final desse vídeo que vai te ajudar muito. A primeira coisa que, assim, é o que mais prejudica os alunos de inglês é fazer tradução literal o tempo todo. O português brasileiro, ele naturalmente interfere na forma que a gente fala inglês. Por quê? A gente está acostumado a falar só português, a gente vai tentar, ali quando a gente está no básico, fazer ligações entre o português e o inglês para memorizar, assimilar, associar, e aí você vai evoluindo. Só que essa forma de olhar para o estudo de inglês é péssima, sinceramente péssima. Por quê? Porque isso só vai te atrasar. Porque você vai ficar tentando traduzir tudo, aí você vai ficar frustrado, aí você vai descobrir que tem um monte de palavra que tem 5 significados, uma palavra só, uma palavra escreve do mesmo jeito, mas pronuncia de jeito diferente. E aí como que você vai saber quando é uma, quando é outra? Aí você vai ficando frustrado, aí você faz o quê? Você desiste do inglês. Então eu não quero que você desista do inglês e eu tô gravando esse vídeo para te explicar por quê. Para de traduzir tudo ao pé da letra. Né? Eu coloquei até aqui, traduzir palavra por palavra e não tentar entender o contexto. Se você fica palavra por palavra, tipo, ai, piriri, pororó, não vai dar certo, gente. Não vai dar certo, porque vai chegar uma hora que a tradução não vai fazer sentido nenhum. E aí a gente vai cair na frustração de novo. Tá bom? Então, tentem traduzir pelo contexto, tentem olhar conjuntos de 2, 3 palavras para você pegar o significado antes de ir lá no tradutor e conferir. Vai no tradutor e confere, não tem problema você conferir. O problema é você fazer tudo com base no tradutor, não conseguir fazer nada sem a ajuda do tradutor. Outra coisa. Tentar pronunciar as palavras como se você estivesse lendo em português. Cara, isso tem a ver com a interferência do português brasileiro também. E a gente tem a tendência em português a ler e o som sair exatamente como a gente aprendeu, que o A tem som de A, o E tem som de E, R tem som de R. No inglês não é assim. A pronúncia do inglês não tem nada a ver com a escrita. Se você ficar tentando adivinhar o som das palavras, se você ficar lendo e tentando traduzir por português, pro som do português, porque você acha que tem que ser, você vai continuar errando. Então você precisa aprender a ouvir mais. Né? Você tem que ouvir mais as pessoas falando inglês, você tem que ouvir mais áudios, ouvir mais músicas, mais podcasts, para você se acostumar com o som das palavras. Obviamente que você vai ver a transcrição desses podcasts, desses vídeos, para te ajudar mais ainda, né? Porque a gente quer aprender o inglês fácil e rápido, então a gente pode sim usar a transcrição, não tem problema nenhum, tá bom? Querer que as coisas sejam exatamente iguais nos dois idiomas não vai ser. Esse lance da pronúncia que eu acabei de falar para vocês não vai ser igual, nunca, jamais. Então desapega. Eu tenho vários alunos que falam assim, ai teacher, mas em português não é assim. Aí eu falo, você não está aprendendo português, você está aprendendo inglês. Então, obviamente, um vai ser completamente diferente do outro. Então para de querer que as coisas sejam exatamente iguais do que você já tem em português. Tá bom? Desapega. Começa a criar uma caixinha só do inglês na sua cabeça. Tá bom? Então esse é o principal problema, eu acredito que seja o problema raiz da maioria dos alunos, que é ficar fazendo tradução literal o tempo todo. Vamos para o próximo tópico, que é ansiedade e perfeccionismo. Por que a ansiedade e o perfeccionismo atrapalham demais a você aprender inglês? Primeiro porque a maioria das pessoas, quando tem uma certa urgência, às vezes você quer aprender para aumentar o seu salário, às vezes você quer aprender para viajar, fazer aquele intercâmbio que você sonha, às vezes você conheceu alguém que é de fora e você quer aprender inglês para desenvolver esse relacionamento, ver o que vai dar. Enfim, a gente tem ansiedade por uma série de fatores. Só que você não pode deixar com que essa ansiedade trave o seu inglês. Você não pode achar que você vai abrir a boca e vai sair tudo certo na primeira vez.
né? Você tem que repetir. Praticar, praticar, praticar e praticar. Até que na quinta, na sexta vez, você vai acertar aquela palavra que você tanto errava, né? Você não vai falar na mesma velocidade que você fala em português, porque você é fluente em português. Você ainda não é fluente em inglês. Então fala mais devagar, fala mais pausado, respira mais, pensa antes de falar. Não deixa a ansiedade de querer chegar no objetivo, de querer acertar, fazer você perder o foco. E é o que eu falei lá no começo do vídeo, de se frustrar, ficar com raiva, larguei o inglês. Desistir de fazer esse exercício. Teacher, vamos pro próximo. Não, você tem que tentar. Uma hora você vai conseguir. Mas você tem que tentar e tentar e tentar. Ok? A ansiedade leva diretamente à falta de atenção, porque você está preocupado em não se envergonhar, não no inglês. A gente vai falar daqui a pouco da falta de atenção e por que isso afeta tanto o seu inglês na hora de falar. Esse lance de querer falar na mesma velocidade que você fala em português, já pensar, nem precisar pensar para falar, ter uma conversa simples, achar que você vai falar certo na primeira vez que você tentar. Aí você sabe que você vai errar. E aí, ao invés de você prestar atenção no que a pessoa tá falando com você, ou no vídeo, ou na música, você fica pensando: nossa, eu não entendi nada. Nossa, eu não sei nada. Nossa, eu não sei responder. Nossa, meu Deus, o que será que ele falou? E aí você trava. E aí não consegue falar. Então você vai errar, sim. Mas, cara, deixa acontecer. Se você não entendeu o que a pessoa falou, você pode falar: Can you repeat, please? Can you speak slowly, please? Pedir pra pessoa falar mais devagar, pedir pra pessoa repetir. Isso não é vergonha, gente. Isso é normal. Quando alguém fala em português com você e você não entende, você fica com vergonha de falar que não entendeu. Não, você fala assim que foi. E aí, cara, a conversa segue. Em inglês é a mesma coisa. E tudo isso tem a ver com insegurança, gente. Errar quando você está aprendendo um idioma não é se envergonhar. Não é dar vexame. Não é ridículo. Faz parte do processo. Principalmente se você é um aluno do básico. Você tem que errar. Você não vai aprender o certo se você não errar. São, sei lá, milhões de palavras diferentes. Você não vai aprender todas. Você vai aprender só o que você precisa para o seu trabalho e para o seu estudo, só. Então, assim, aceita que você vai errar sim, você não vai ser perfeito no começo, mas o importante é continuar tentando, o importante é continuar repetindo, o importante é você voltar, tentar. Se você não entendeu gramática, volta naquele exercício e tenta uma abordagem diferente. Se você não entendeu aquele áudio, vai para outro áudio. Tenta deixar o áudio mais devagar. Então, na primeira vez, nunca vai dar certo. Aí se você fica tipo, ai meu Deus, socorro, tô entendendo nada. Ah lá, negócio rápido. Acabou, sabe? Acabou. Sua atenção, que é o próximo tópico aqui, vai pras cucuias, sabe? Vai longe. Então, não prestar atenção no que você tá falando. Você pode não prestar atenção porque você tá com preguiça, porque você tá entediado, porque você tá preocupado, porque você tá ansioso. Então, pode ser daquele caso da pessoa que não estuda, faz inglês só porque precisa, não porque gosta, e aí a pessoa fica lá, I like chocolate. E aí a pessoa só fica tentando repetir, só fica tentando fazer o exercício, mas faz o exercício com aquela cara meio assim, de qualquer jeito. Então isso é comum, mas não é tão comum quanto a pessoa que tá ansiosa ali, querendo entender tudo de uma vez. E aí a pessoa desespera, fala assim, nossa, teacher, você fala, eu não entendo nada. Meu Deus. Pede para eu repetir. Eu sempre falo que o papel do professor é fazer com que você entenda, né? É ter paciência, é tentar uma e outra vez, de formas diferentes. Principalmente quem é do básico, não planejar o que você vai dizer. Você vai para uma reunião sem planejar o que pode ser dito. Você não vai pesquisar frase que você pode usar numa entrevista de emprego. Você não vai pesquisar o que você pode falar
numa negociação, se você não vai preparado, até em português as coisas dão errado. Então, principalmente se você está começando, você sabe que você vai conversar com alguém ali que não fala português, se planeja. Procura alguns áudios, alguns vídeos, alguns textos sobre aquele contexto para você se preparar e já ter mais ou menos uma ideia do que vai ser dito. Mas é óbvio que você não vai fazer isso um dia antes da reunião. Você vai fazer isso um mês antes, né, no máximo aí também, porque a não ser que você já saiba que você vai ter uma apresentação muito importante em 3 meses, você vai começar ali, devagar no mês 3 antes, né? No mês 2 você vai ali pegando mais firme no inglês. E no último mês, para se preparar, você vai treinar sempre. Normalmente a gente tem essa média ali para se preparar para algumas coisas, alguma viagem, 2 semanas ali para se preparar para uma entrevista. Então, quanto menor o seu tempo, mais você vai pegar firme. Não ficar o dia inteiro, mas mais você vai tentar consumir sobre aquele vocabulário, sobre aquele assunto. Vai assistir coisas sobre entrevistas de emprego, vai assistir pessoas dando dicas, vai ler sobre aquilo, vai pegar, colocar no Google Tradutor para ouvir aquele texto que tem uma coisa importante que pode te ajudar na entrevista. Vai ver coisas sobre o seu trabalho para você aprender a falar sobre o seu trabalho, as tarefas que você faz em inglês. Então você vai focar 100% nisso. E aqui, falar sem prestar atenção. Eu falei só repetir de qualquer forma, esperar alguém te corrigir. Achar que o professor vai fazer milagre, a professora vai fazer milagre. Que magicamente eu vou tirar o meu conhecimento de inglês e colocar na sua cabeça. Então isso não existe, né? Tem muita gente que... Eu já ouvi muito, você não me preparou para tal coisa. Eu não preparei, eu estou ensinando, estou fazendo a minha parte. Quem tem que, depois da aula, se preparar, imaginar a situação, trazer os insights, né, de quando você estava se preparando, sei lá, se tem uma reunião, você não vai ficar esperando eu fazer tudo por você, ou seu teacher, sua teacher. Isso não existe, gente. Não existe. O que parece muito bobo, mas é muito importante, quando você vê que você errou, primeira coisa, ao invés de você ficar frustrado, com raiva, etc e tal, você ficar tranquilo, primeira coisa, né? Para a frase, volta um pouquinho, fala do jeito certo e segue a vida. Você perdeu ali 1 segundo no máximo da conversa, ninguém vai te achar um idiota, ninguém vai rir do seu inglês, ninguém está nem aí, na verdade. Mas se você ficar tão nervoso, ficar tão ansioso, ficar com raiva, frustrado, não conseguir, aí as pessoas vão pensar alguma coisa, obviamente. Mas, cara, cometer um erro de gramática, um erro de pronúncia, até em português a gente comete, sabe? Você engasga, você gagueja, às vezes essa dicção não tá boa naquele dia. Então é realmente a gente se corrigir e estar atento, prestar atenção no que eu tô falando, prestar atenção no meu inglês, não nos meus erros. E aí, se eu tô prestando atenção no meu inglês e eu vejo que eu errei, eu paro, me corrijo e segue a vida. Acabou. Sabe? Chega de ficar se martirizando, sabe? Chega desse sofrimento. Você não é um coitado que nunca vai aprender inglês. Você só tem que parar de ceder a sua frustração. É só isso. E a última, que a gente acha que é só por causa disso que a gente não aprende inglês, mas a gente não pensa em todos esses outros fatores, que é só aparecer na aula e achar que isso vai te fazer fluente, não ter uma rotina de estudos. Então, você só aparece na aula, acha que o teacher vai tirar da cabeça dele e colocar na sua cabeça o conhecimento. Então, você não escreve, você não lê, você não ouve nenhum áudio, nenhum vídeo, você não vê nenhuma série com legenda, você só vê coisa dublada, você não tenta nada, a não ser ir pra aula. Eu tô fazendo inglês porque é importante pro meu currículo, vai ser importante pra minha carreira. Mas você quer fazer o que com esse inglês? Você tem vontade de ir pra área de pesquisa? Você quer trabalhar na área de vendas? Você quer trabalhar com tecnologia? O que você quer fazer? Onde você quer chegar? Você quer
prestar um mestrado, você quer ir para um doutorado, o que você quer da sua vida? Ah, eu quero aprender inglês, mas ok, pra quê? Por incrível que pareça, muita gente não sabe pra que tá aprendendo inglês. Não faz a mínima ideia. E aí gera aquela situação de, nossa, teacher, as pessoas falam comigo, eu não sei o que responder. Porque você nunca parou pra pensar. Que tipo de conversa eu vou ter no meu trabalho? Que tipo de conversa eu vou ter no meu mestrado? Com as pessoas que estão estudando ali junto comigo, com os meus professores? Cara, sabe, as pessoas precisam acordar um pouco mais pra vida nesse sentido. E por último, praticar mais uma habilidade do que outra. Essa é clássica. A pessoa que fala, eu não consigo falar, eu leio, eu entendo tudo, mas eu não consigo conversar com as pessoas. É porque você só lê, só escreve. E uma hora você só vai desenvolver a escrita mesmo. E a fala tá lá, vai ficar um desequilíbrio entre habilidades. Se você nunca lê, você não adquire vocabulário. Se você nunca fala, você não melhora a pronúncia. Você não melhora a construção de frase. Se você não escreve, você não vai memorizar o que você leu. E se você não ouve, você não vai conseguir entender quando alguém conversar ali naturalmente com você. Então tem uma série de fatores, né? E esperar muito tempo entre uma prática e outra. Não esperem, gente. Façam pelo menos 2 vezes na semana sozinhos, tá? Não só aula. Então espero que vocês levem isso pra vida de vocês. Não só vão na aula, não só façam lição de casa. Se planejem, se imaginem falando inglês, ouve, escreve, sabe? Treina, faz alguma coisa. Por incrível que pareça, assim, eu sou professora há 10 anos, é sempre assim. Sempre foi assim. É uma coisa do ser humano, assim, porque é uma coisa difícil. E quando a gente aprende coisas difíceis, a gente passa por tudo isso. Tá bom? Então, foi um resumo. Eu tenho recebido muito essa dúvida dos meus alunos. Vejo muitas pessoas falando disso nas redes sociais. Então, eu resolvi gravar um vídeo para resumir para vocês. Tá bom? Não esquece de se inscrever aqui se você gostou. Dá um like. Vai ajudar bastante o canal. E até a próxima aula.